João 21, verso 18. Vamos ler sentados mesmo como estamos. Diz assim a palavra de Deus. Vamos ler? Obrigado. Em verdade vos digo que quando eras moço, te vestias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando fores velho, estenderás as mãos e outro te vestirás e te levarás para onde não queres. Jesus disse isso, significando com que tipo de morte havia ele de glorificar a Deus. Então disse: segue-me. Vamos repetir aí o verso 19, irmãos. Jesus disse isso. Segue-me. Mais à frente, Pedro, voltando-se, viu que o seguia o discípulo a quem Jesus amava, que na ceia se reclinava sobre o seu peito e dissera: Senhor, quem é que há de te trair? Vendo-o, Pedro perguntou a Jesus: Senhor, e deste que será? Respondeu Jesus: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Segue-me tu. Então divulgou-se entre os irmãos este dito, que aquele discípulo não havia de morrer. Jesus, porém, não disse que ele não morreria, mas que se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Este é o discípulo que testifica destas coisas e as escreveu. Sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Jesus fez muitas outras coisas. Se cada uma delas fosse escrita, estou certo que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que seriam escritos. Vamos ler o verso 25, irmãos, glorificando a Deus. Jesus fez muitas outras coisas. Se cada uma delas fosse escrita, estou certo que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que seriam escritos. Vamos orar? Meu Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Quero Te agradecer, Pai, desde já, as mensagens que o Senhor ministrou ao nosso coração no Evangelho de João. Hoje, Pai, estamos lendo os últimos versículos. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado, meu Pai, que o Senhor nos conceda profundidade todas as vezes que percorrermos este texto. Muito obrigado, meu Senhor. No nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Irmãos, hoje é a última mensagem a respeito do Evangelho de João, onde nós começamos sob a ótica do texto do Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 14, o qual nós lemos. E o Verbo se fez carne. Vamos repetir? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E aí, durante todas essas mensagens, hoje a mensagem de número 75, nós buscamos ver o que João viu. Afinal de contas, essa fala de João está no primeiro capítulo e vem dar sentido ao que ele vai escrever. João escreve no primeiro capítulo o sentido do escrito que nós temos hoje em mãos, o Evangelho de João. O objetivo era descrever o que eles viram. Eles viram Jesus, eles contemplaram, estiveram com ele todo o tempo,
durante o espaço de 3 anos e meio. E aqui, meus irmãos, ele profere no Evangelho sobre a pessoa de Pedro, que significado, como ele morreria. O texto bíblico, ele não traz tantas informações, ainda que está subentendido o que está sendo dito. Como assim? O versículo 18, quanto aos versículos anteriores, nós já ministramos por 2 mensagens, quarta-feira e hoje pela manhã encerramos, mas eu quero agora me ater à necessidade que nós temos de compreender a respeito das últimas coisas que compreendem a vida de um crente. E aqui, no caso, Pedro, ele recebe a revelação do Senhor que ele morreria, e morreria de forma semelhante à morte do próprio Jesus. O texto não é muito claro, aliás, Jesus muitas vezes proferiu muitas coisas que não era muito claro, como, por exemplo, quando ele diz assim: quando o Filho do Homem for levantado, ele atrairá a muitos. Ele não disse que seria levantado na cruz do Calvário, mas quando ele foi crucificado, ele foi levantado. Ele não proferiu o porquê que atrairia a muitos. Ele não deu muitas informações. Ele mesmo profere o Filho do Homem. E aí, é claro, o Filho do Homem é a linguagem para o Messias esperado, nascido de mulher, nascido na terra, homem, sim, mas o Messias. E o texto bíblico, então, traz a informação, o Senhor proferindo sobre ele, após ter dito para ele apacentar as ovelhas do Senhor. Pedro foi o líder da igreja no início. E o versículo 18, eu gostaria de retornar com você, quando Jesus disse: em verdade te digo. Esse termo, em verdade, era utilizado na época, e principalmente aqui, é claro, por Jesus, para dizer assim: preste bem atenção no que eu vou dizer, pois isso é muito importante. É algo verdadeiro, não se esqueça destas palavras. Claro, todas as palavras de Jesus são importantes, mas era uma forma de falar: olha, isso aqui é muito importante. E ele então profere a palavra: em verdade te digo que, quando eras moço, te vestias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas, quando fores velho, estenderás as mãos, aqui o texto, estenderás as mãos, e outro te vestirá e te levará para onde não queres. Mais tarde, o estudo a respeito desse texto vai revelar, por exemplo, um dos homens citados por Paulo, como é o caso de um homem chamado Clemente, que é citado aí no texto de Filipenses, no capítulo 4, versículo 3 da carta de Paulo aos Filipenses. Ele cita a pessoa de Clemente, e Clemente foi uma pessoa relevante no primeiro século. Clemente, ele conseguiu estar em Roma quando Roma perseguiu a igreja. O imperador da época pôs fogo em Roma. Na verdade, ele queria uma outra Roma, uma nova construção. E ele pôs fogo na cidade. Diz a história que foram 6 dias de fogo. E ele se sentou e assistiu Roma queimar. E após isso acontecer, ele lançou uma palavra dizendo que quem queimou Roma foram os cristãos. Nesse período, milhares e milhares de cristãos foram crucificados. E não só foram crucificados, literalmente crucificados em cruz, é o episódio da história que diz que faltou madeira em Roma para fazer tantas cruzes. E elas eram crucificadas, também eram lambuzadas, eram embebidas em piche. E esse piche
pegava fogo e elas, após a crucificação, ainda eram queimadas vivas. Você vai encontrar muitos relatos a respeito e uma diversidade de maldades que foram feitos com os cristãos nesse período. Todo tipo de maldade você vai encontrar a respeito. E Clemente, ele conseguiu estar presente sem ser envolvido. Conta a história que ele conseguiu registrar os fatos ocorridos. E ele registra a morte de Pedro. Ele, ao que tudo indica, ele estava na época e contemplou tanto a morte de Pedro como a morte de Paulo. Foram mortos no mesmo período e debaixo dos mesmos intentos malignos do imperador. E o registro a respeito disso, Clemente de Roma não traz as informações de como ele foi martirizado, mas Tertuliano, já no ano 212 depois de Cristo, ele é aquele que reforça que Pedro foi morto na cruz. Ele foi morto na cruz. É ele que traz o relato de como ele foi conduzido à cruz. E nesse seu relato, ele relata que ele, como todos eram mortos na cruz, eles eram despidos. Mas, por algum motivo, há uma informação de que, no momento da crucificação, foi-lhe permitido que ele fosse vestido após aquele momento de vergonha onde a sua nudez era exposta. E então faz alusão, o entendimento que se tem é que faz alusão aí às palavras de Jesus. Ele seria vestido por outros. E quando Jesus profere a palavra, tu eras moço e te vestias a ti mesmo e andavas onde querias, mas quando fores velho, estenderás as mãos. Essa fala, estenderás as mãos, a compreensão é que Jesus aqui proferindo, daquela forma que ele estava acostumado a proferir, dizia a respeito a estender as mãos para ser crucificado. E isso por quê? Porque logo em seguida, no versículo 19, acompanhe, está escrito assim, Jesus disse isso, significando com que tipo de morte. Para quem lê esse versículo isolado, pode pensar assim, Jesus está falando que ele vai ficar velho, vai precisar de alguém para guiá-lo, né? Vai precisar de alguém para vesti-lo. Você conhece alguém cego que não consegue se vestir? A pessoa não está aleijada dos braços, né? Então não é isso, não é isso. O texto está falando de uma morte horrenda. E é curioso, irmãos, e aí vem uma das informações assim tremendas a respeito, porque você vai estudar esse texto, você descobre que quando ele foi escrito, Pedro já tinha morrido faz tempo. Mas o evangelista João não se achou no direito de colocar detalhes fruto da informação histórica. Ele, ao que dá a entender, ele coloca exatamente o que Jesus disse. Jesus não deu tantas informações, falou de forma misteriosa, mas que para eles ficou claro que Jesus estava falando sobre a morte de cruz. E qual a segunda evidência disso? Quando Jesus disse, outro te vestirás e te levarás para onde não queres, ou seja, para o lugar da morte. E aí, quando Jesus, no verso 19, ele declara, Jesus disse isso, Jesus disse isso, significando com que tipo de morte havia ele de glorificar a Deus. Então lhe disse, segue-me. E aqui, irmãos, nessa fala de Jesus, segue-me, era como que Jesus fazendo alusão, agora sim, Pedro, você vai seguir-me, inclusive no tipo de morte que eu recebi. Aliás, no texto bíblico, essa é a fala mais forte para entendermos que, independente do que Clemente proferiu, independente do que Tertuliano proferiu no ano 212, depois nós encontramos na história, tem mais o registro de Eusébio, de Orígenes, todos eles, pais da igreja,
pessoas que trabalharam para o reino e que entenderam a vontade de Deus e que relataram a respeito. Independente disso, o que é mais forte para nós é a palavra de Jesus: segue-me. Por quê? Porque nos textos anteriores, e eu li aqui com os irmãos, no capítulo 26, versículo 31 ao 35, hoje pela manhã e quarta-feira lemos esse texto, Pedro insistia que iria com Jesus até a morte. Os irmãos lembram desse texto? Lemos 2 vezes. Capítulo 26 de Mateus. Marcos também relata, Lucas também profere a mesma palavra. Dos 4 evangelistas, 3 caminham na mesma visão, no mesmo registro. E o que eu quero dizer, irmãos, que quando Jesus diz, segue-me, Ele está dizendo, agora tu me seguirás. Na primeira fala de Pedro, Jesus disse, não, Pedro, este cálice que eu estou para beber, somente eu, em outras palavras, poderei beber. O cálice era uma linguagem judaica para momento de alegria e momento de tristeza. Davi usou esse termo, inclusive. Cálice de amargura, cálice de dor e cálice de alegria, que normalmente era utilizado, meu cálice transborda, quando era a alegria. Então, quando Jesus diz, segue-me, Ele está dizendo, você agora vai me seguir. Você agora vai me seguir. Porém, Jesus morreu para a glória de Deus, mas a glória de Deus foi manifesta para a salvação. Jesus morreu para salvar os homens, de forma sacrificial. Pedro agora morreria para a glória de Deus, mas para demonstrar que o amor de Deus é mais importante que a vida. Versículo 19, ele havia de que tipo de morte ele havia de glorificar a Deus. Então lhe disse, segue-me. Um outro entendimento a respeito, continuando aí o versículo 20. Pedro, voltando-se, viu que o seguia o discípulo a quem Jesus amava. Quem era o discípulo que Jesus amava? O apóstolo João. E na ceia reclinava a sua cabeça sobre o peito do Senhor, e perguntou a quem haveria de o trair. Aí o versículo 21, vendo Pedro, perguntou a Jesus, Senhor, e deste, o que serás? Me lembro que eu preguei aqui sobre esse texto no tempo desse, né? Antes dessa série nós pregamos aqui sobre isso, foi bem legal. Eu gostei bastante, porque eu nunca tinha percebido. Pedro tinha acabado de ouvir assim, em que tipo de morte morreria? Morreria semelhante ao seu mestre. E agora ele pergunta, e João, morrerá como? Como que será o final dele? Irmãos, o texto diz que o Senhor declara assim, respondeu-lhe Jesus, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Segue-me tu. Ou seja, tome observância da sua vida. Literalmente aqui, irmão, Jesus, ele disse, olha, vá cuidar da sua vida. Cuide da sua vida. Siga-me você. Não fique olhando. Nessa época eu me lembro que eu falei bastante, né, sobre o fato de pessoas se compararem na fé. Meu Deus, eu oro tanto e não sou abençoado. Fulano nem ora, eu sei que não ora. Aquilo não fala nem com ele mesmo direito, quanto mais com Deus. E ele é abençoado, né? A pessoa fica se comparando. Pedro também se comparou. Bem, esse daqui foi fiel em tudo. Eu neguei 3 vezes, eu sei que a minha situação não é fácil. Mas e esse que foi fiel em tudo? Irmão João permaneceu em todas as situações. Até no pátio da casa do sumo sacerdote ele estava. O texto diz que os 2 iam caminhando para lá. Aliás, quando Pedro é citado na casa, é citado assim, uma das pessoas cita, este também é um deles, como que dizendo, acabou de passar João, nós conhecemos João, João conhecia o sumo sacerdote, e ele é posto para dentro, talvez por causa dessa influência, e Pedro vai junto, porém, quando ele é indagado, você já conhece a história, ele nega o Senhor.
Interessante que a Bíblia tem tantos detalhes extraordinários que nos trazem tantas coisas preciosas. E aqui Pedro está querendo saber, e esse daqui, Senhor, vai partir como? Irmãos, a palavra que Jesus proferiu, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, na verdade, Jesus também está revelando o que ia acontecer. O apóstolo João é o último a morrer. Ele é o último a morrer e não há registro de martírio, ele morreu de velhice. Não há absolutamente ninguém que ouse dizer que ele morreu martirizado. No máximo que quase foi morto em um caldeirão de óleo fervente, no máximo, mas que foi retirado de forma milagrosa, foi retirado daquela possibilidade de morte. E depois é lançado para Pátimos, é levado para Pátimos, e lá ele vê o Senhor. Só que agora ele vê o Cristo, não mais o Cristo que haveria de ser crucificado, mas o Cristo poderoso, vencedor, que venceu na cruz do Calvário e que um dia voltará para julgar os homens. E aí você já conhece o texto de Apocalipse. Só depois disso João morreu. Irmão João, tudo indica que ele morreu bem velhinho. Bem velho. Aliás, na ilha de Pátimos, ele já era bem idoso e trabalhava fortemente carregando pedras. O trabalho era intenso e comia muito mal, dormia pouco, e foi nesse ambiente que Deus revelou a ele o que nós temos hoje, que é o texto de Apocalipse. Realmente, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, Jesus, ao que tudo indica, está falando da vinda dele na revelação do texto de Apocalipse. E realmente, até que eu venha. Até que eu venha. E aí eu quero retornar aqui para Pedro e observar com você uma coisa que talvez eu mesmo nunca tinha percebido isso. Meus irmãos, como seria a nossa vida sabendo que nós vamos morrer e de que forma vamos morrer? Saber que vamos morrer, todos nós sabemos, é ou não é? Ou não? Ou tem alguém aqui, pastor, eu não vou morrer não. Né? Ninguém quer morrer, né, irmãos? Eu nunca me esqueço, né? Uma vez conversando com Samuel, aí Samuel sempre dizia isso, não sei se Samuel lembra, pastor, todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer, né? Lembra disso, Samuel? Ninguém quer. Quem quer ir para o céu agora? Levanta a mão. Hein? Ninguém quer, né, irmãos? Ninguém quer. Então, essa é uma realidade. Mas agora imagine você saber que você vai para o céu, mas você vai morrer igual a Jesus. Vai morrer na cruz. Imagine isso. Irmãos, essa passagem é desafiadora para nós. Sabe por quê? Porque nós vivemos num tempo onde profeta de Deus, é de Deus se profetizar que eu vou me dar bem no emprego, que eu vou me casar com a pessoa dos sonhos. Você que é solteiro, solteira, é o profeta que profetizou que você vai dar certo na vida, que as coisas vão dar certo. Lembrando que os profetas do Antigo Testamento, quando apareciam, eles vinham para rachar no meio, meu amigo. Eles vinham para dizer que a situação era de pecado e que Deus iria trazer juízo. Você vai ver poucas vezes os profetas vindo para falar delícias. Aliás, o profeta era utilizado por Deus porque o povo não queria saber da Escritura. E os profetas, o histórico deles não é brincadeira. Os que foram fiéis foram odiados, maltratados, jogados em cisternas. O caso de um deles, perseguidos, ameaçados, esbofeteados, presos. É o caso de um dos profetas do Antigo Testamento, Micaías. Ele profere sobre Acabe que Acabe morreria. E Acabe disse, olha, prende ele até que eu volte. Tu imagina o profeta sabendo, agora pronto, agora acabou minha vida. Primeiro que ele não vai voltar. Eu vou ficar preso. Como é que vai ser minha vida? Irmãos, o tipo de profeta que se vê hoje são profetas que profetizam boas coisas.
E quando a coisa não é boa, só pode ser um profeta do diabo. Eu me lembro que uma vez eu tive uma missão muito difícil, muito difícil. Eu estava num culto e tinha um seminarista recém-formado. Ele estudava onde eu estudei e estava de férias, mas já tinha se formado, seria ordenado e tudo. E ouvindo a pregação dele, ouvi a pregação e o Senhor Deus trouxe ao meu coração uma tristeza profunda e uma palavra para dar a ele. E aí terminou o culto, eu pedi para conversar com ele, e ele já não gostava muito de mim, eu sabia por alguns motivos, porque eu era considerado uma pessoa bastante espiritual, e ele não gostava de mim porque eu era o santarrão. E aí, quando eu pensei, meu Pai amado, e agora eu vou chamar esse homem para falar e entregar uma palavra de Deus, irmãos, e a mensagem que eu tinha para ele? Eu me sentei, ele se sentou, e eu estava de cara feia, sentindo dor. Mas era dor que Deus estava me fazendo sentir o que Deus estava sentindo por ele. E a palavra que eu tinha para dizer para ele é o seguinte: meu irmão, o Senhor Deus me disse para dizer para você que você precisa se arrepender, voltar para o início das primeiras coisas. Você precisa se converter diante de Deus. E você, se você não fizer isso, o seu ministério, que nem começou, morrerá. Você nunca terá um ministério. Difícil a mensagem, né? Muito difícil. Mas eu entreguei. Sabe como é que ele se portou? Ele olhou para mim, perguntou se eu estava sentindo alguma dor. Eu disse que sim. E era por ele. E ele perguntou se eu queria tomar algum remédio. E zombou. Meus irmãos, que tristeza. Infelizmente se cumpriu. Quando eu digo infelizmente, porque eu não desejo o mal para ninguém, né? Mas a vontade de Deus se cumpriu. Aquele rapaz hoje, ele lidera uma seita no estado que eu nasci, no estado do Acre. Ele se desviou e hoje é um líder de uma seita naquela cidade. Pasme você, se cumpriu. E eu me lembro que não foi fácil a repercussão daquelas palavras, porque havia só 2 seminaristas na igreja, ele era um. E eu ainda fui lá e disse para ele: você não vai dar certo. Na visão de quem não crê, as pessoas simplesmente declaram: é um profeta dos homens, é um homem que fala por si mesmo. Por quê? Porque parece que quando Deus fala, é sempre dizendo para nós que nós somos os melhores filhos. E a realidade, irmãos, é que nós somos pessoas nascidas em pecado. A realidade é que não há nada de bom em nós. E tudo de bom que você tem veio da parte de Deus. Tanto é verdade que você se converteu e você recebeu o Espírito Santo. Porque de você mesmo não tem nada de bom. Conforme eu já dizia aqui outro dia, os nossos atos de justiça mais belos aos olhos humanos são como trapos de imundícia perante o Senhor. Absolutamente. Pastor, mas como é que eu posso ser salvo? Meu irmão, você não pode ser salvo por você mesmo, pelo seu pensamento. A salvação é um dom de Deus, que Deus concede por amor e graça. Não é por mérito. Você não é porque você nasceu numa família crente, de crentes por gerações. Não, não, não. É porque Deus olhou e viu e decidiu te salvar. Sua soberania, seu poder definiu isso. E isso é suficiente para nós. Aqui, Jesus revela a Pedro que ele morreria uma morte difícil. E ele diz: Pedro, segue-me. E é claro, Pedro agora estava disposto a segui-lo. E eu gostaria que, só para confirmar isso, irmãos, que você abrisse aí a sua Bíblia, em 2 Pedro, por gentileza. 2 Pedro, capítulo 1. Veja as palavras de Pedro a respeito desse assunto, que já estava próximo de acontecer. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 12 em diante, diz assim:
Pelo que não deixarei de exortar-vos. Todos encontraram? Digam amém. Pelo que não deixarei de exortar-vos sempre acerca destas coisas, ainda que sabeis e estejais confirmados na verdade, já presente convosco. E tenho por justo, enquanto estiver neste tabernáculo, despertar-vos com admoestações, sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo, como nosso Senhor Jesus já me revelou. Observe aí, eu hei de deixar este meu tabernáculo. Ele está falando sobre a morte dele. Como o nosso Senhor Jesus Cristo já me revelou. Aí o verso 15, procurarei, contudo, diligentemente, que em toda ocasião, depois da minha morte, tenhais lembrança destas coisas. O que Pedro está dizendo? Mais importante é a pregação do Senhor. O que eu estou pregando para vocês não vai passar. Eu vou morrer, mas a pregação do Senhor não ficará morta. Tanto é que nós estamos falando ela aqui hoje, ó. Amém, queridos? Nós estamos aqui lendo as palavras de Pedro. Pedro sabia da sua morte. Entenda, o que seria da minha vida se você soubesse como você ia morrer? Pedro sabia como ele iria morrer. O que seria? Irmãos, esse texto é um texto desafiador porque muitas pessoas, não importa como lhe fosse revelado sua morte, ficariam desesperadas. Aliás, tem uma história de um homem que disse que uma pessoa ia gritando na rua: meu Deus, o mundo vai se acabar, o mundo vai se acabar. E aí alguém parou aquela pessoa desesperada aos gritos. E aí perguntaram para ela: mas como assim o mundo vai se acabar? Aí ela disse: me contaram que ele vai se acabar, vai se acabar. Mas quando? Como que vai acontecer isso? Não, me disseram que é daqui a 1 milhão de anos. O negócio é brabo, meu irmão, não é brincadeira não. Ou seja, não importa como será ditar, você vai partir dormindo. Aí a pessoa vai dormir todo dia. Meu Deus, será que é hoje? Não vou mais nem dormir. Verdade ou não é, irmãos? Você vai encontrar pessoas que, se ouvir o contrário, dizem: ai meu Deus, eu vou morrer de outro jeito, eu não aceito que eu vou morrer dessa forma, vai doer muito. E aí vai começar a dizer: não, eu vou fazer dessa forma, não é possível, vou fazer vigília para Deus mudar de ideia. Como se nós pudéssemos fazer Deus mudar de ideia. Nossos planos não são nada comparado aos planos de Deus. Diz a Bíblia que os planos de Deus são mais altos do que os nossos. Os nossos pensamentos não são nada comparados com o dele. Os deles são mais altos do que os nossos. E aí, meus irmãos, em outras palavras, somente a paz no coração é que pode gerar a condição para suportar uma palavra dessa. Você olha para Atos dos Apóstolos, você vê Pedro calmo, sereno, tranquilo, vivendo a obra de Deus. Quando ele está entrando no templo, que acontece aquela cura tremenda, da cura de um homem que era paralítico, que era deficiente das pernas. Ele declara: eu não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus, levanta-te. Pedro tinha Jesus. Meus irmãos, o que nós precisamos na nossa vida é da fé em Deus, em Cristo Jesus. E o que falta na vida das pessoas é exatamente isso. Exatamente. Meus queridos, não é de admirar que o outro homem de Deus chamado Paulo, ele também proferiu que sabia da sua morte. É quase no mesmo período que ambos partiram. Paulo não foi morto na cruz. Se não fosse romano de direito, por direito, ele teria sido crucificado. Ele foi decapitado, que era a morte romana mais rápida e considerada indolor comparada com as demais, até porque a crucificação podia chegar até 5 dias nela. E o texto de Paulo, escrito a Timóteo, em 2 Timóteo, capítulo 4,
Paulo vai declarar a mesma coisa. Observe o texto bíblico. Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 4. Falta só eu aqui. 2 Timóteo 4, versículo 6. Quanto a mim, já estou sendo derramado como libação, ou seja, como sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. E olha as palavras de Paulo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Paulo também sabia que morreria e morreria decapitado, pois era romano. Eu quero, com essas palavras, chamar a sua atenção agora, por fim, ao que o texto de Hebreus, capítulo 11, declara, a partir do verso 36. Observe, Hebreus, capítulo 11, a partir do verso 36, declara assim. Assim diz a palavra de Deus. Outros experimentaram zombarias e açoites. Aliás, para entender melhor, é interessante ler o versículo 1 de Hebreus 11. Você pode ler o verso 1? Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Aí segue o texto, foi por ela que os antigos alcançaram bom testemunho. Foi por ela que os antigos alcançaram bom testemunho. Agora o verso 36. Depois de citar todos os principais personagens da Bíblia, diz o texto assim: outros experimentaram zombarias e açoites, e até algemas e prisões. Vamos repetir, ouvindo a nossa voz? Foram apedrejados, tentados, cerrados pelo meio, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, aflitos e maltratados. O mundo não era digno deles. E pelo deserto e montes, e pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, embora tendo recebido bom testemunho pela fé, contudo não alcançaram a promessa. É claro que aí o texto está falando, tem toda uma interpretação, mas eu quero dar ênfase no fato de que a morte desses homens e mulheres não foi uma morte tranquila. Não foi uma vida tranquila, calma. Preciso de uma família, eu não tenho uma família. Irmãos, isso não é o cristianismo. Não, eu vou buscar Deus porque tem me acontecido muitos problemas, então eu vou buscar Deus agora e eu vou buscar Deus. Não, isso não é o cristianismo. Meus irmãos, o cristianismo é o anseio de Deus de andar com seus filhos 24 horas. E Ele anseia de tal forma que Ele mandou o próprio Filho dizer isso a todos nós. O cristianismo não é uma filosofia de vida. O cristianismo é uma nova vida proposta por Deus em Cristo Jesus. E essa proposta nem sempre haverá flores, nem sempre você terá um rio maravilhoso passando na sua frente. Você terá problemas, desilusões, tristezas, angústias. E o grande problema, irmãos, que tem gerado tantas pessoas desviadas, é que a proposta parece de 100% de bênçãos. Você nunca vai ser mandado embora do seu emprego, você nunca vai saber o que é uma necessidade, seu casamento vai só prosperar, prosperar, prosperar. Você tem a garantia de que vai dar tudo certo. E aí, se eu perguntar assim, amém? Aí alguém que estiver meio sonolento é capaz de dizer o quê? Hein? Amém. Aqui não, né, irmãos? Aqui não. Aqui você está vacinado, né? Aqui não, né? É bom que eu gosto de pensar isso às vezes.
né? Aqui não, no meio dos meus filhos não, né? Mas é claro que sim, aonde tiver gente, aonde tiver gente. Meu irmão, em nome de Jesus, eu quero convidar você a refletir nessa revelação do Pai que nos convida a repensar a nossa fé. Quais são os motivos que geram você desanimar na fé, hein, meu irmão? Veja bem, Paulo, Pedro e todos os homens que foram martirizados, que foram fiéis ao Senhor, foram cantando, adorando a Deus. Hoje em dia a pessoa só canta e adora a Deus se estiver na bonança. Você está triste, meu irmão? Estou, que eu fiz uma oração hoje de manhã e Deus não respondeu ainda. Irmãos, Abraão recebeu uma promessa de Deus, se cumpriu só 25 anos depois. Aí é por isso, talvez, que inventaram o negócio de eu reivindico, né? Porque o eu reivindico é uma vontade de que aconteça agora, tem que ser instantaneamente. Irmãos, hoje de manhã, o café da manhã foi uma bênção, né? Foi uma bênção. Foi ou não foi? Olha aí, você que não veio, venha no próximo. E eu deixei bem claro aqui, irmão, se você não quiser trazer nada, não é obrigado a trazer, venha com a barriga. Não tem problema. Sei que é horrível esse negócio que eu estou falando. Muito feio, né? Vem com a barriga, olha. Né? Mas você está entendendo. Nosso objetivo não é outro, não ser a comunhão. Foi muito legal, foi muito bom. Meu irmão, mas quando deu 9 horas, todo mundo já desfez as cadeiras, as mesas, tirou disso, tirou aquilo. Uma vez com um saco de lixo, já botou tudo. E foi rapidinho, porque tinha tudo descartável, com exceção ali das nossas xícaras maravilhosas, que nós fizemos questão de usar. Porém, o máximo de descartável que a gente pôde usar, usamos. Foi rápido por causa disso, senão teria rendido mais serviço. Quero agradecer a Deus, irmãos, que rapidez, que empenho. O número de pessoas que ficou ali, eu não tive que falar nada com ninguém, ninguém teve que ordenar nada. Todo mundo trabalhando alegre, satisfeito. É ou não é verdade, pessoal? Pessoal que estava aqui hoje, todo mundo alegre, satisfeito, trabalhando, não tinha ninguém mandando, todo mundo feliz. Rapidinho, estava tudo limpo, tudo pronto, tudo maravilhoso. Por quê? Porque nós vivemos num tempo em que tudo é possível ser rápido. Você vai ali no supermercado, já está tudo pronto, você compra ali a fruta do jeito que você quer, você escolhe. Meu irmão, isso é uma coisa da modernidade. Nessa época aqui, tudo era difícil, tudo era com muita dificuldade. Você quer ter a Bíblia, quer ter um exemplar da Bíblia, você tinha que gastar dinheiro, porque era feito em pergaminho, de couro curtido, com muito tempo e muito caro. Era tão caro que quando Roma perseguiu a igreja, que tomou alguns escritos, muitos, aliás, não teve coragem de queimar, porque o material era caríssimo. Mandou raspar tudo e transformou em documentos romanos. Esses registros nós encontramos na história da igreja. Eu quero, meus irmãos, chamar a sua atenção para que você não esqueça, Deus não mudou, a modernidade veio, mas Deus é o mesmo, e Ele requer de seus servos que eles entendam o seu propósito, e o propósito de Deus nem sempre vai agradar você. E você tem que estar disposto a estar com Deus, mesmo quando a revelação dEle disser que você vai sofrer. Eu já tive, meus irmãos, vários episódios que Deus disse para mim, vem chumbo grosso aí, mas aguenta, porque eu estou com você. Estou resumindo. E é claro, eu suportei, estou vivo até hoje. E no final saí conhecendo mais a Deus do que antes. Saí mais experimentado, e diga a você, em todos eles, em todos os episódios, Deus estava querendo tratar com a minha vida. Eu é que fui abençoado em passar o sofrimento. Irmãos, há um problema grave, porque nós vivemos na geração que evita o sofrimento a todo custo. A pessoa está vendo a TV, não gostou, troca. Ela está comendo, não gostou, nunca mais volta naquele restaurante. É ou não é? É ou não é verdade? Ela foi num local, não foi bem atendido, não volto mais aqui. Entra na loja, não atendeu bem, não volto mais aqui. A pessoa está sempre à procura de 100% de satisfação. E na igreja não é fácil, não é diferente não. A pessoa fica às vezes reclamando. Eu estive doente, o pastor não falou comigo. Uma vez a pessoa me falou isso, aí eu digo, rapaz, mas você pensou em algum momento em ligar para um dos 3 telefones
né? Na época tinha o telefone fixo da igreja, o meu de casa e mais o celular. Né? Você pensou em algum momento ligar para um desses? Porque a minha bola de cristal quebrou e eu não posso saber, não tem como. Claro que não existe bola de cristal, né, irmão? Vocês entenderam, né? Não tem como saber, a pessoa ficou doente em casa, não saiu para lugar nenhum, não tem muitos relacionamentos, não tinha como saber. E a pessoa queria belíssimo atendimento. Irmãos, talvez você que está aqui hoje, eu quero lhe pedir perdão se eu não cuidei de você nesse momento, não tem como saber de todas as pessoas. Mas uma coisa eu sei, que o nosso Deus, Ele garantiu estar conosco em todo o tempo. Ele garantiu nos auxiliar em todo o tempo. Mas há momentos que Ele vai ter que tratar com você. Irmãos, uma das mazelas mais tremendas do nosso tempo é a geração que está aí. Eu não sei o que será daqui a 10 anos. Porque nós vivemos um tempo onde as crianças não podem mais chorar. Elas não podem mais se decepcionar. E a decepção para as crianças é ótimo para treiná-las para a vida futura. A criança chega chorando da escola. A professora. Lá em casa, a professora pode ter errado, mas ela sempre estará certa porque ela é autoridade. Meu irmão, é desse jeito, tem que ser. Mas em alguns lugares, bichinho está chorando, eu não posso aceitar uma coisa dessa. Meu filho, para de chorar. Aí o pai pega o menino, sai, compra um presente, alguma coisa, o bichinho está rindo. Eu pergunto, quando ele crescer, e ele for enfrentar a vida, ele vai ter você lá providenciando alguma forma dele parar de chorar? Não, meu irmão. E aí nós temos hoje já pessoas que não suportam a pressão do patrão, não suportam a pressão da vida de uma forma geral, porque foi criado a pão de ló, foi criado num berço protegido por mamãe e por papai. Não sabe que está destruindo a vida do filho. Não suportará tribulações. Pregações como essa, a pessoa vai olhar e vai desprezar. Não, não foi isso que eu ouvi do meu pai e da minha mãe. Esse pastor aí está pregando heresia. Deus vai fazer o que eu quero. Eu creio nisso e é capaz de usar até texto bíblico. E eu digo a você que crente tem que entender que ele é uma árvore plantada junto a ribeiro de águas que vai enfrentar estações. Vai o sol bater, é verdade que as folhas não vão cair, mas o sol vai bater, o frio vai chegar. E essa geração de crente que não suporta sofrimento, não entendeu a fé. Então, meu irmão, nós precisamos de conversão. Nós precisamos nos converter. Nós precisamos mudar de conduta. E aí aquela história, eu estou tão desanimado. Meu irmão, aí você pergunta qual é o motivo do desânimo. Nenhum até hoje que eu vi era porque a pessoa estava empenhada na obra, servindo a Deus e estava sofrendo por causa disso. Normalmente ela estava ali como que uma pessoa querendo um afago, um abraço de alguém, uma ajuda, quando ela foi chamada para ser ajudadora. Você sabia que as palavras do Senhor sempre vão dizer assim, vá e faça. Mas o povo lê, venha e receba. Venha que será feito para você. Você foi salvo, meu irmão. Agora arregace as mangas e vá em nome do Senhor pregar a salvação a outros. Fique de pé no seu lugar, vamos orar. Meu Pai, diante da Tua palavra nós te pedimos misericórdia. Misericórdia, Senhor, porque nós somos muitas vezes esse crente mimado, esse crente que não pode passar um só momento de sofrimento, que não pode enfrentar uma luta, que a fé se esvai. Senhor, te pedimos misericórdia e pedimos que o Senhor mude a nossa estrutura, que o Senhor transforme as nossas mentes, os nossos corações. E se nós ouvirmos, Senhor, que o que nos espera é a crucificação,
que nós possamos continuar a pregação do Evangelho, como Pedro continuou, como Paulo continuou, Senhor. Meu Pai, nós estamos diante de Ti, te pedimos, mude o nosso coração, transforma a nossa vida, Pai. Se nós estamos aqui, eu me identifico com meu irmão, se nós estamos nessa situação de não suportarmos uma só luta, Pai, eu te peço, mude essa história, mude essa estrutura, que nós sejamos hoje influenciados pela paternidade do céu, pela paternidade do Senhor, absolutamente. Seja Deus o nosso Pai, na prática recebamos a sua herança, sejamos fortalecidos, animados por Ele, fortalecidos por Ele, restaurados por Ele. Sim, meu Pai, as nossas mãos estejam firmes no arado e a nossa cabeça firme, olhando para frente e realizando a obra do Senhor. Nós te pedimos, Pai, mude a nossa história, converta o nosso coração, nos faça um crente genuíno, no nome de Jesus. E amanhã, Senhor, quando nós formos trabalhar, nós tenhamos um sorriso pela presença do Senhor, pela graça de Deus na nossa vida,